Querido ouvinte, seja bem-vindo ao Pod Pontes. Este é um espaço onde eu tento responder algumas questões, onde a gente conversa sobre algum tema. São apenas pensamentos e observações. E se você já me conhece, eu sou Paulo Pontes, o host aqui desse programa. Antes da gente começar, eu quero que você pense no seguinte cenário. Para você sobreviver em um mundo de invasão alienígena, você não pode fazer barulho. Eles são cegos, eles não sabem nadar, então são esses dois tipos de proteção que você tem contra eles. Você prefere ter essa tentativa de sobrevivência acompanhado ou você prefere tentar sobreviver sozinho? Pense que se você estiver sozinho, vai ser mais fácil de você não fazer barulho. Porém, você vai estar sozinho. Enquanto você pensa, eu vou pedir para o nosso diretor rodar a vinheta. E porque hoje a gente vai falar sobre esse tema, que é o assunto aí do novo filme da franquia de Um Lugar Silencioso. Então, vamos lá! Você quer me calar? Sejam bem-vindos, então, ao Espaço Resenha, que é o novo quadro do Pod Pontes, onde eu vou analisar um filme. Eu tenho aqui uma colinha para a parte mais técnica do filme. Então esse é um filme dirigido pelo Michael Sarnowski. Ele é o mesmo diretor do filme Pig. E quando o diretor dos dois primeiros filmes, de Um Lugar Silencioso, assistiu esse filme Pig, ele ficou muito interessado. Então, a título de curiosidade, né, o diretor das outras duas franquias é o John Krasinski. E ele ficou muito famoso pelo papel que ele teve em The Office. E aí ele chegou pro Michael e falou que ele queria uma visão diferente com essa pegada do The Pig. E aí aconteceu esse novo filme, que não se trata de uma sequência, né? Ele é um filme que acontece em paralelo com o primeiro filme da franquia. Então a gente tem o Lugar Silencioso, depois a gente tem o Lugar Silencioso parte 2. E aí agora a gente tem esse terceiro filme que se passa ao mesmo tempo que Um Lugar Silencioso na parte 1, no caso, porém com outros personagens. Então o filme ele é estrelado pela Lupita Nyong'o, ela é ganhadora do Oscar já, e ela teve participação em outros filmes como Pantera Negra, Star Wars, e tem também a grande participação, né, do Joseph Quinn. Ele é um inglês, a Lupita é mexicana e o Joseph ele é inglês. E ele participa também desse filme, tem uma atuação bem destacável. Ele é conhecido por participar da série do Stranger Things. E fechando a grande participação ali do elenco, a gente tem também o Alex Wolff. Ele já tinha participado no filme do Pig, e então o diretor trouxe ele aí para fazer uma participação na franquia. E, por último, mas longe de ser o menos importante, a gente tem o Fredo, que é um gato. E são dois gatos, eu descobri que eles usaram ali para fazer a filmagem do filme. Então são dois gatos ali chamados Frodo, perdão. E ele roubou a cena, muita gente aí fora vem comentando sobre a grande participação e relevância que o Frodo tem para esse filme. O filme foi lançado agora no final de junho, então no dia 27 de junho ele estava disponível aí nos cinemas. E eu fui ao cinema conferir esse terceiro filme da franquia para contar para vocês as minhas impressões. O que difere então esse filme novo, já que ele se passa ao mesmo tempo que o primeiro filme? O primeiro filme ele conta a história de uma família. A gente não sabe como ainda, né, houve essa invasão alienígena, e esses monstros eles matam. Eles não necessariamente comem, né, mas eles são muito sensíveis ao som. Então você não pode fazer um barulho que acabam ali matando a pessoa que fez esse ruído, porque eles são muito sensíveis e não conseguem conviver com esse tipo de barulho. E qualquer som que você faça, eles conseguem reconhecer, e eles são muito, muito rápidos. E a chance de você sobreviver é muito difícil, a não ser que você consiga ficar novamente em silêncio. Então o primeiro filme, ele retrata uma cidade muito pequena, e nessa cidade pequena vive uma família, e eles tentam sobreviver durante todo o primeiro filme a
essa invasão. Só que eles vivem no campo, né? Então é um pouco mais fácil de você conseguir ficar em silêncio dentro desse espaço, porque não é uma grande metrópole. O segundo filme, ele traz aí uma continuação dessa mesma família, em uma ordem cronológica, que eles seguem tentando sobreviver a essa invasão. Porém, eles já descobriram uma ferramenta para trazer uma ferramenta para combater esses monstros alienígenas, né? E eu acho interessante esses dois primeiros filmes, porque eles têm um baixo orçamento. Você vê que o primeiro filme, principalmente, o monstro ele pouco aparece, porém as cenas que ele aparece fazem valer muito a pena. E o segundo filme, ele já tem uma presença um pouco maior, acredito que devido ao sucesso da franquia também facilitou isso na hora de barganhar ali os efeitos visuais. E o segundo filme foi lançado quando a gente ainda estava em pandemia. Eu não assisti o primeiro nos cinemas, e o segundo também não, então a gente estava aí em época de pandemia, então eu não tive essa experiência. E o terceiro filme, ele ajudou a ter essa experiência um pouco mais imersiva no cinema, justamente porque ficava tudo muito quieto. Então é um filme de pouquíssimos diálogos, e você chega um momento que você consegue ouvir o ar-condicionado ou o próprio projetor. E na sala que eu tava, a gente conseguia ouvir até o diálogo do filme de outras salas. Quando a sala é muito próxima, né, você conseguia ouvir. Porque são momentos de silêncio absoluto mesmo. E aí esse filme, que eles chamaram de Um Lugar Silencioso Dia 1, eu fui com muita expectativa de que eles iam explicar como que os alienígenas chegaram aqui ao planeta Terra, e a motivação, ou explicar um pouco mais do porquê que isso aconteceu, porém não veio aí. Tem aí um primeiro contraponto que me deixou um pouco triste, né? Um pouco frustrado, a palavra exata. E aí eles trouxeram esse terceiro filme para contar um pouco mais do mesmo que aconteceu, porém com um orçamento muito maior. E aí eu trouxe para vocês aquela primeira pergunta, justamente porque a personagem principal, a Lupita, ela resolve passar esse tempo em isolamento. Ela tem ali uma doença quase que terminal, e a escolha que ela faz é de comer uma pizza. Ela é motivada pela pizza, e aí no decorrer do filme você vai entender o porquê disso. Porém o Joseph, ele aparece e começa a segui-la, né? Mas ela é motivada pela busca dessa pizza, mesmo no fim do mundo. E aí, junto a isso, ela tem o gato, que é o Frodo, que ela não desgruda dele. E é por isso que chama bastante atenção ali durante o filme. Em relação assim, aos efeitos visuais, aos efeitos sonoros, é um filme muito bacana. Eu acho que vale muito a pena você ter essa experiência. Se você não vai conseguir ter ela dentro dos cinemas, você ter ela dentro de casa também vai ser, quando sair nos streamings, vai ser uma experiência muito, muito gostosa. Eu gostei do filme. Eu acho que ele peca em alguns pontos, que é justamente meio que repetir esse roteiro do primeiro filme. É uma história que, assim, ocorre por ocorrer paralela, né? Não interfere em quem assistiu o primeiro e o segundo. Se quiser começar a assistir, esse vai ser um filme que vai começar e vai terminar aqui. Não acredito que vai ter uma sequência dessa história secundária. Porém, quando o filme acaba, você percebe que ele se conecta com o final da parte 2, que é o segundo filme. Então, por isso que ele está bem amarrado e não vai precisar de uma sequência dessa parte. Um outro grande ponto positivo do filme, embora ele tenha uma classificação indicativa de 16 anos, se não estou enganado, caso de violência, então ele não apresenta nenhum tipo apelativo nenhum conteúdo explícito ou apelativo, e o grande trunfo mesmo dele é sobre como que você sobreviveria em uma cidade como Nova York, né? Então eles exploram bastante durante ali acho que são aproximadamente 90 minutos, 1h30 de filme, os espaços principais de uma grande cidade. Então mostra metrô, mostra os grandes prédios, mostra os ruídos. O que eu senti falta também foi um pouco de aprofundamento em como que esses monstros vivem. Tem uma cena em específico que mostra um pouco mais deles vivendo como se fosse uma família, né? Vivendo ali como se fosse vou usar aqui a alcateia.
e onde uma pessoa encontra uma refeição e ela tem um chamado para os demais monstros. E uma discussão que foi aberta no Twitter foi justamente por que eles não se atacam mutuamente, já que não pode fazer barulho, né? E a explicação mais óbvia, talvez você também tenha pensado nisso, já que não pode fazer barulho, como que eles não se matam, né? E eles reconhecem os próprios sons, né? Então eles reconhecem os próprios chamados, eles vieram de outro planeta, eles já tinham esse tipo de comportamento, então eles conhecem quem é do bando deles e quem não é. Sendo assim, eles não se matam por esse motivo. Eu acho que eu não faço ideia realmente de como vai ser o destino da franquia. Eu espero que eles encontrem uma forma de trazer a origem. Talvez a origem não seja necessária, né? Mas a gente saber por que eles vieram para aqui, em especial, acho que é uma pergunta muito válida, né? Eu acho que você ter que trazer a origem deles demandaria um esforço gráfico e de orçamento que talvez eles não tenham, o Joseph principalmente, né, não tenha disponível no momento, mesmo a franquia indo muito bem em relação aí a desempenho comercial, né? É uma franquia muito querida por todos e eu descobri também que vai sair um jogo da franquia, então talvez aí a gente encontre algumas respostas para essas perguntas, né? Se vocês tiverem alguma opinião sobre como é a origem deles, não sei se vocês acompanharam todos os filmes, mas vale a pena muito assistir. E o final, ele traz ele é até um pouco óbvio, ao meu ponto de vista. Quem foi assistir comigo não gostou, então a gente tem aí um contraponto, porque esperava um final diferente. E aí vai de questão de interpretação, porque pra mim ele amarra muito bem o final aí do filme. Então, meus parabéns aí pros envolvidos, a Lupita, o Joseph e principalmente o diretor, né? E aí pro Michael, que fez um trabalho magnífico trazendo essa nova visão pra franquia. E o John também, né? Então, eu achei assim, bem interessante da parte dele reconhecer que precisava de uma visão diferente, tanto de mundo quanto da própria obra que ele criou ali. Achei bem interessante esse ponto. E, enfim, agora vamos pra nota, né, do filme. Eu vou dar pro filme a nota 3, então lembrando que a nossa escala é sempre de 1 a 5. É um filme que eu voltaria a assistir, porém é um filme que, ao mesmo tempo que ele é necessário para você matar a curiosidade de como seria esse ambiente, uma cidade grande, é um filme que não constrói dentro da franquia muita coisa, né? Então, a gente precisava? Não precisava. A gente queria? Talvez. Então, por essa coragem de arriscar e pela experiência de eles terem evoluído um pouco em relação aos efeitos sonoros e terem evoluído em relação aos próprios efeitos visuais, eu dou uma nota 3 de 5. E fazendo aí uma classificação dos filmes, eu colocaria o primeiro em ordem de lançamento mesmo. Então, o primeiro filme para mim continua sendo o melhor. Aí a gente tem o segundo. E talvez eu invertesse deixasse o primeiro filme, agora o terceiro e o segundo, porque o primeiro e o segundo para mim daria para ser um filme só. Se eles tivessem feito ali uma junção de histórias, eu acho que daria para ter cortado bastante coisa do primeiro e juntado com uma parte do segundo, que a gente teria um filmaço completo. Porém, não foi feito assim, e tá ótimo do jeito que foi feito também, não é uma crítica aqui. Mas em um ponto geral da obra ficaria essa classificação. E eu espero que você consiga, se você gosta desse gênero de suspense, de terror, que você consiga assistir. Não tem muita cena de terror, não tem muito sangue também. Pra mim é mais um suspense mesmo. Fica aí uma dica pra vocês. Quem não quiser assistir agora, assiste quando sair nos streamings. Eles são disponíveis para alugar só, pelo que eu percebi. E é isso, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse novo quadro resenha.
aqui do Pod Pontes e em breve a gente volta com mais conteúdo para vocês. E eu quero aproveitar para agradecer você pela audiência, por ter ficado com a gente aqui nesse episódio. Se você ainda não acompanhou os anteriores, existem aí diversos episódios que você pode conferir. Os meus perfis de redes sociais estarão disponíveis aqui na descrição do episódio. Compartilha com seus amigos, com quem você acha interessante, que vai gostar desse tema também. Eu fico por aqui, um abraço e tchau, tchau.